etapas do planejamento sucessório, Fátima? Realmente precisam de alguns passos, né? Alguns passos deverão ser dados, com certeza. Então, vamos. Eu posso dizer para vocês que são 4 passos que vocês precisarão de dar para que esse planejamento seja implantado. Então, para começar, é importante conversar muito bem com a sua família. Toda ela. Toda decisão a ser tomada deve ser de maneira livre, transparente e consciente. É importante garantir que a vontade do pai e da mãe, que são os criadores de toda a riqueza, que a vontade deles seja respeitada. E com o mesmo rigor que seja respeitada toda a legislação aplicável a esse planejamento. Então, ele precisa ser muito planejado e estritamente dentro da legislação, dentro da lei. É importante garantir que a vontade dos donos desse patrimônio sejam respeitadas. Então, depois disso, vamos às 4 etapas. Primeira etapa é conhecer a família nos detalhes, os desejos dessa família. O pai e a mãe são aqueles mais indicados a traçar esse perfil. Então, o pai e a mãe conhecem a família e conhecem os desejos da família e também têm os seus próprios desejos, os pais. Um segundo passo, nós temos que deixar que, nesse segundo passo, haja uma auditoria para conferir toda a documentação desse patrimônio da família e regularizar todo esse patrimônio se ele não estiver totalmente regularizado. É o segundo passo. O terceiro passo é identificar todos esses herdeiros. Esses herdeiros que estão dentro dessa família vão precisar de ser alcançados. Qual a forma que esses herdeiros vão ser alcançados? Qual a conduta que vai atender a expectativa dos pais e dos herdeiros? É preciso que essa identificação esteja muito bem desenhada para que nada fique de fora. O quarto passo é simular as hipóteses de sucessão, porque eu posso dizer para vocês também com toda tranquilidade. Existem várias e várias soluções, várias e várias ferramentas legais. Qual a melhor ferramenta a ser aplicada para a sua família? A gente só consegue fazer esse desenho depois de conhecer a família e os desejos da família, depois de verificar que toda a documentação está regular, referente a todo o patrimônio daquela família, depois de identificar os herdeiros daquela família, e aí sim a gente faz o desenho que é aplicável estritamente àquela família. Exatamente. Eu quero aproveitar para dar boas-vindas aqui a Luiz Freitas, a Nicole, a Neide, a Éder Nunes, enfim, todos que eu não consigo ver, que eu não consigo acompanhar aqui no chat e não consigo acompanhar pelo YouTube. Eu tô sabendo que no YouTube nós estamos com menos frequência, mas no Instagram tá muito bom. Obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Então, a primeira etapa nós já passamos, né? As necessidades e os desejos de cada um dos membros daquela família, principalmente os desejos dos pais. Na segunda etapa, nós vamos tratar do patrimônio. Na terceira etapa, então, nós vamos identificar os herdeiros e vamos fazer o desenho de algumas das ferramentas que nós vamos poder usar
para aplicar àquela família, à sua família. Passada por essas 4 etapas, nós conseguimos então desenhar no detalhe qual é o melhor formato para você aplicar para a sua família em relação aos seus bens que estão vinculados à sua pessoa física e estão arrolados na sua declaração de imposto de renda, assim como também fazer o planejamento patrimonial das suas atividades, é claro. A holding, numa família com um patrimônio mais simplificado, ela pode representar uma única sociedade. E como é que isso faz acontecer? Faz acontecer levando esse patrimônio para essa sociedade. E isso, gente, gera muitos e muitos benefícios, eu posso dizer. As regras de sucessão são muito mais transparentes e muito mais justas para todos os membros da família. Existe flexibilidade na antecipação dessa herança, que é muito bacana. Você pode doar o seu patrimônio através da holding sem perder a gestão desse patrimônio. Você faz a doação e continua no comando de tudo. Por quê? Porque os filhos vão receber esse patrimônio sem ter a disponibilidade dele. Os filhos recebem esse patrimônio na qualidade de nuproprietários, que são aqueles que têm patrimônio, mas que não podem fazer nada com esse patrimônio. Por quê? Quem vai ter a disponibilidade do patrimônio sempre serão os sócios pais, o pai e a mãe. Isso é muito importante. Evita também bloqueio dos imóveis no caso de morte do titular, porque os imóveis não estarão mais no CPF dos pais. Todo o patrimônio estará vinculado a um CNPJ. CNPJ não morre. CNPJ é eterno, então o seu patrimônio será perpétuo. O seu patrimônio será transmitido de geração em geração. E ele só crescerá, porque ele será transmitido sem aquele peso absurdo do inventário. Porque o inventário, ele consome de 20% a 40% do seu patrimônio. É isso mesmo. 20% a 40% do seu patrimônio ficará por conta dos cartórios de nota, cartórios de registro, advogados e tributação e Estado. É isso, a gente trabalhou uma vida inteira para deixar mais 20% a 40% do nosso patrimônio só por esses atos burocráticos. A holding não permite que isso aconteça, porque não haverá incidência dessa tributação. Haverá, sim, a incidência do imposto de doação, que será muito, muito mais reduzido, porque o imposto de doação será calculado sobre o valor das cotas da sociedade, e as cotas da sociedade são representadas pelo patrimônio dos pais de acordo com o que está lá no imposto de renda dos pais, que é muito, muito mais barato. Por quê? Não tem o valor de mercado, não tem o valor atual. Então, é muito, muito interessante. Essa doação, então, exige o recolhimento do imposto, mas sob uma base de cálculo muito reduzida, muito reduzida. Então, a melhor forma é adotar o sistema da holding, com certeza. Os imóveis, eles também têm uma vantagem. Se você tem um patrimônio imobiliário, você pode transmitir esse patrimônio imobiliário para dentro dessa sociedade, para dentro do sistema, sem recolher o ITBI. Que o ITBI é aquele imposto de transmissão sobre bens imóveis que incide sempre que você transmite a propriedade para outra pessoa. Então, se está saindo do seu CPF e entrando num CNPJ, que é uma outra pessoa, é uma pessoa jurídica, então houve a transmissão do patrimônio.
Mas a lei e a Constituição e o Código Tributário Nacional permite que a gente faça essa transmissão sem recolher o ITBI, desde que a gente leve esse patrimônio imobiliário a título de capital integralizado lá na nossa sociedade. E é preciso também que esse capital integralizado lá na nossa sociedade, ele esteja integralizado e não produza resultados dentro dessa sociedade que seja preponderantemente imobiliário. Isso significa que aquele patrimônio foi levado e transmitido a título de capital social integralizado, mas aquela sociedade não pode ter um rendimento, uma receita que seja maior que 50% e que venha de aluguéis, por exemplo. Então, normalmente, a sociedade de holding, em que a família tenha patrimônio imobiliário, a gente acaba adotando um sistema mais sofisticado e passa a fazer a exploração das atividades locatícias de forma diferenciada. Porque dentro da holding ela não pode ser explorada, porque senão a gente perde o incentivo do ITBI, tá bom? Sabendo disso tudo, nós temos que agora, chegando ao final, nós temos que dizer para vocês que existem duas regras de ouro no planejamento patrimonial sucessório que não podem ser ignoradas. A primeira regra é respeitar a legítima, não fazer nada diferentemente do que proteger a cota de cada herdeiro que corresponda a 50% do patrimônio. Cada herdeiro receberá igualmente parte desse patrimônio, parte desses 50% de forma igual. Os outros 50% podemos até fazer de forma diferenciada. É preciso prestar atenção também que não dá para pular uma classe na sucessão. Não pode. Por quê? De acordo com o artigo 1846 do Código Civil, você pode dispor livremente de 50% dos seus bens. Os outros 50% você tem que deixar reservado para os seus herdeiros necessários. A segunda regrinha muito importante é a regrinha que está prevista no artigo 426 do Código Civil, que proíbe que os nossos negócios jurídicos sejam feitos enquanto a gente tem vida. Ou seja, não dá para tratar de herança de gente viva. Isso nós já escutamos muitas vezes, não é verdade? Também não pode haver renúncia prévia a direitos de sucessão. Antes do meu pai morrer, da minha mãe morrer, eu já vou dizer que eu renuncio tudo. Isso não existe. É nulo qualquer ato que venha a contrariar essas duas regrinhas de ouro, tá bom? Então, vamos ver então quais são as formas de planejamento sucessório. Eu posso dizer para vocês também, de antemão, que hoje aqui nós vamos tratar, tem mais, mas hoje nós vamos tratar das 4 formas mais comuns para que as famílias adotem o planejamento sucessório. A primeira forma mais comum é o testamento. Testamento todo mundo já ouviu dizer. E o testamento, ele pode sim ser uma ferramenta bacana. Por quê? Porque o testamento, ele pode alcançar pessoas fora da família. Então vamos ver, olha, o testamento é a primeira coisa que vem na cabeça, mas não é bacana. Por quê? Porque vai depender do judiciário, porque quando a gente
deixa os nossos bens por testamento, a nossa sucessão necessariamente terá de ser judicial. Então, isso não é bacana. Por quê? Porque um terceiro, que é o juiz, o capa preta, ele vai analisar e vai interpretar o nosso testamento. E pode ser que ele não consiga alcançar exatamente o nosso desejo quando fizemos o nosso testamento. Mas vamos aqui, para e passo. O testamento, então, ele representa a última vontade do testador. E esse testamento, ele autoriza a transmissão da propriedade após a morte. Então, necessariamente, nós não podemos mais estar por aqui. Enquanto a gente estiver por aqui, esse testamento pode ser alterado. Então, o testamento, apesar de o titular do patrimônio poder fazer essa divisão dos bens de acordo com a sua vontade, escolher quem serão os seus herdeiros ou os legatários, aqueles que não são herdeiros, mas que vão receber parte dos bens, tem que respeitar duas regrinhas. Primeira regra é: o testamento não pode ser maior do que 50% do meu patrimônio. Se existir herdeiros necessários, eu posso fazer o testamento e dispor de 50% da minha herança. Os outros 50% eu tenho que necessariamente dividir em igualdade para os herdeiros legítimos. É uma regra que eu não posso me descuidar dela, tá? Agora tem uma desvantagem que eu disse para vocês. O testamento pode mudar enquanto eu tiver vida. Mas, ao final, ele deverá levar os meus herdeiros para o judiciário, porque é lá que ele vai ser cumprido. Então, o testamento eu não sugiro para ninguém. Agora, tem situação que o testamento é necessário, mesmo que a gente faça o planejamento utilizando de outras ferramentas, de repente, um patrimônio específico, ele tenha que ser transmitido para um terceiro por testamento, porque às vezes esse terceiro não é herdeiro, pode ser uma instituição de caridade. E aí, nesse caso, necessariamente, o testamento será uma boa opção, tá? Agora, tem uma outra forma, uma segunda forma de sucessão, que é por doação. Na doação, ou na partilha em vida, né, que é a mesma coisa, os bens são transmitidos aos herdeiros com o titular ainda vivo. Dessa forma, quando acontece a morte, os herdeiros não vão precisar se preocupar com o inventário ou qualquer outro procedimento de partilha, porque os bens já estarão em seus nomes, já foram doados. Mas também aqui é preciso respeitar a legítima, é preciso que haja 50% reservado para os herdeiros necessários e os outros 50% podem ser distribuídos da forma que o doador bem entender. E mais uma coisa, na doação em vida, a gente pode fazer a reserva de usufruto a nosso favor, e essa reserva de usufruto vitalícia. Isso que significa que o bem é passado para o herdeiro, mas esse doador, que sou eu, o pai, a mãe, mantém o direito de usufruir desse patrimônio até o falecimento. Agora, a tributação da doação, ela é muito, muito cara. O imposto que incide sobre a doação, que é o mesmo imposto que incide sobre a morte, esse imposto que incide sobre a doação, ele será em cada estado uma alíquota diferente, mas ele pode alcançar até 8% hoje aqui no Brasil. Aqui no estado de São Paulo, o máximo é 4%. Aliás,
toda doação é de 4%, mas no estado de São Paulo tem um benefício. Provavelmente nos outros estados também tem, se você é de outro estado, pesquise. No estado de São Paulo, 2.500 UFESP, que é uma unidade fiscal de referência, e a unidade fiscal no ano de 2024, aqui em São Paulo, ela é de R$ 35,36. Até 2.500 UFESPs, a gente pode doar sem precisar de recolher esse imposto de doação, esse imposto de 4%. Então, até 88.400 por ano, para cada herdeiro, a gente pode fazer a doação e não precisa de se preocupar com o ITCMD. Então, dependendo do patrimônio da família, dependendo da idade dos pais e dos filhos, é possível que isso seja feito aí no decorrer dos anos. Então, é muito importante que você tenha atenção de que isso pode variar ou não, dependendo do estado. E no estado de São Paulo, então, 88.400 para cada filho por ano não tem incidência de imposto. Atenção para de onde que você está me escutando, né? Minas Gerais vai ter uma diferença nesse benefício. Então, é preciso estar atento para essas diferenças, tá bom? Agora, como é que funciona o planejamento sucessório para um outro tipo de sucessão? Nós já falamos do testamento, já falamos da doação, agora nós vamos falar da previdência privada. A previdência privada, ela pode ser uma forma também de transmissão de patrimônio, de ativos financeiros. A previdência privada é aquele ativo financeiro que a gente tem e que vai ser transmitido aos nossos herdeiros na nossa ausência, na nossa morte. E lá na previdência privada, a gente já indica os nossos beneficiários. E a previdência privada, ela não tem imposto, ela já vai diretamente para os herdeiros na nossa ausência, e ela é bacana, mas ela só atende ativos financeiros. Então, quem tem bens imóveis, ações, né, outros tipos de ativos que não sejam financeiros, essa sucessão através da previdência privada não será a melhor escolha, mas pode ser uma das ferramentas para transmitir a propriedade de parte do nosso patrimônio que represente ativos financeiros. E se representa ativos financeiros, aquela parte pode ser sucedida sim através da previdência privada. A mais comum, a mais conhecida é o VGBL, que na verdade significa Vida Gerador de Benefício Livre, e esse VGBL, ele alcança os nossos herdeiros sem passar por inventário, vai diretamente para os herdeiros e sem o ITCMD. Alguns estados já estão se arvorando em cobrar ITCMD sobre a previdência privada, tá? Então, isso ainda não está pacífico, não. É preciso estar atento também para analisar isso na sua região, no seu estado, como que os desembargadores estão entendendo a situação de receber por VGBL parte de herança, como é que está sendo entendido isso lá dentro do judiciário do seu estado, tá bom? Então, o VGBL, a previdência privada, seria a terceira forma de sucessão. E nós temos uma última forma de sucessão que eu entendo que seja a forma mais inteligente, mais econômica e mais eficiente para que você transmita o seu patrimônio exatamente do jeito que você deseja,
sem que você perca a gestão desse patrimônio, como é o caso da doação. Feita a doação, não tem volta e você perde a gestão do patrimônio. Você fica com o usufruto, mas não tem mais gestão sobre o patrimônio, ou seja, pode ser vendido. Transmite o usufruto para um outro bem. Ou seja, alguém vai estar determinando o futuro de um patrimônio que você doou, mas que perdeu completamente a gestão sobre ele, apesar de ficar com usufruto. Eu acho isso uma limitação muito, muito ruim. Se eu construí esse patrimônio, se eu entreguei esse patrimônio para os meus herdeiros, eu preciso ter autonomia e gestão para gerir esse patrimônio enquanto eu estiver por aqui. Eu acho muito mais justo dessa forma. E a holding permite isso. Então, na verdade, meus amigos, vamos começar a tratar um pouquinho de holding familiar. Não profundamente, mas eu acho que a gente pode aqui, nessa hora, passar pelas partes mais importantes da holding, o que realmente faz diferença para você quando adota esse sistema. Por que eu estou falando em sistema de holding familiar? Porque dependendo do patrimônio da família, será necessário adotar um sistema assim. Porque a holding patrimonial é exatamente criar, através de uma empresa, a sucessão do meu patrimônio, adotando a legislação empresarial e não mais a legislação familiar, e não mais a legislação lá do Código Civil, sim, da parte empresarial do Código Civil. E isso faz completamente a diferença na nossa vontade, porque ao adotar o direito empresarial, eu tenho liberdade contratual. E a liberdade contratual é que me permite formatar essa sucessão exatamente como eu desejo, exatamente como será melhor para os nossos filhos, para o seu filho. Como você deseja, certamente é a melhor escolha.